Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mas não é mais um episódio do podcast Café Belgrado. Lucas, já te passo a palavra para você fazer as honras da casa, porque mais uma vez estamos honrados aqui em recebermos um dos maiores nomes do basquete nacional, não só da atualidade, mas já dá para dizer, Lucas, do século. Eita! Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Eu pensei que você ia falar da história, né, Gibas? E eu tava prontão pra dizer com certeza. Você É a que nossa gosta da referência, história. né? Século é legal. É a nossa referência, né? É o cara que a gente olha dizendo, pelo amor de Deus, consegue uma cesta pra gente. Iago tá aqui de novo no Belgradão. Muito obrigado, Iago, pela sua presença. É sempre uma honra gigantesca pro Café Belgrado. Já teve algumas vezes aqui, né, Gibas? Algumas vezes sozinho, é o habitué, mas também já teve também coletiva da seleção, eu acho. O Iago tava naquela coletiva? Tava, não tava? Tá, já Então, também zonas Tava sim. mistas, múltiplas zonas mistas. isso. E é a nossa esperança do basquete brasileiro. Iago, bem-vindo, muito obrigado por topar falar com o Café Belgrado mais uma vez. Eu que agradeço, pelo convite. É sempre especial poder falar com vocês, ainda mais depois de temporadas, de experiência e contar um pouco do que é tudo para as pessoas que sempre torcem, né? Eu vejo que muitas pessoas torcem, mas eu vejo que vocês realmente fazem um trabalho diferente, desde quando eu comecei a jogar, desde quando eu estava em e agora quando eu tô na serva. Então agradeço pelo apoio de sempre e pelas palavras. O Iago lembrou assim, o Café Belgrado foi atrás do Iago até lá em né, com o Veriato, foi lá fazer matéria, foi um jogo lá em loco e contou aqui pra Era gente que playoff gostou. já, né? Playoff, acho que semifinal, semifinal foi contra o Bayern de Munique, não foi a semi? Foi, Foi, a semi foi contra o Foi Bayern de essa Munique. mesmo. Foi o jogo que encerrou a série, se eu não me engano. foi. É, Jogo foi, 3. é isso. O Pereira, você faz as honras da casa, abrindo os trabalhos. Zé Pereira, que esteve também aí no pé do Iago aí no pré-olímpico, no Mundial. Vai estar na Copa América também, né, Pereira? Novidade aí que o Pereira está trazendo pra gente. Vai lá, traz a seleção na Copa América também. Grande parceiro do Belgradão. Faça a primeira questão aí, Pereira. Iago, como sempre, é um prazer imenso falar contigo. Eu queria começar essa conversa exatamente, tipo, quando eu conversei contigo no Parque São Jorge, lá no jogo contra o Paraguai, ainda não tinha terminado a tua primeira temporada na Sérvia e tu nem tinha feito a pré-temporada mesmo naquele ano que o Dus começou como treinador. Agora tu terminaste a tua segunda, não teve mudança de treinador, o elenco deu uma aumentada, assim, teve mais qualidade. Qual foi a principal diferença que tu sacaste, assim, em termos de adaptação e, tipo, como é que você enxergou a mudança do plano de jogo com um elenco maior? Eu tenho certeza que cada ano fica mais difícil e fica mais competitivo, não só no meu time, mas na Europa inteira, na Euroliga. E na minha primeira temporada eu não tive o prazer de fazer uma pré-temporada com o time, não tive o prazer de poder realmente viver todos os momentos. Acabou trocando o treinador e acabou sendo tudo diferente. E nessa temporada eu consegui fazer uma parte da pré-temporada, porque eu vinha de lesão e uma parte eu fiquei tratando para não me lesionar de novo. Mas foi incrível, eu pude sentir realmente, mesmo eu jogando na Olimpíadas, mesmo eu não tendo férias, eu pude sentir muito por conta disso, por causa de lesão, mas por conta que outros atletas estavam se preparando muito e usaram esse tempo de Olimpíadas que não jogaram para se preparar e chegaram na pré-temporada de um nível acima. Então, para mim, realmente, a primeira temporada que eu tive a experiência de tudo foi essa última, porque foi na onde eu comecei, foi na onde eu tive momentos ruins e momentos bons, e consegui me manter no time. Então, foi incrível. Tá sendo incrível tudo que eu tô vivendo na Europa desde que eu pisei o pé lá. E independente de momentos, de situações, eu tento tirar o
o melhor de mim possível em qualquer situação e melhorar, que é o mais importante. Não importa se você melhora em uma temporada, você é o melhor jogador, na outra você não é. Se você tá se movendo, você tá no caminho certo. Ô Iago, a gente conversou antes ainda do pré-olímpico e desde então acho que aconteceu muita coisa, não só para você, mas para sua geração, né, para todo o basquete brasileiro. Como que é a última janela FIBA? O que que a última janela FIBA representou para vocês? Porque até ali vocês eram garotos promissores, né? Você, o Caboclo, o Léo Mendel, tinha os veteranos que ajudavam ali. Mas agora, cara, depois da última janela, vocês são os caras que botaram o Brasil nas Olimpíadas. Assim, coisa que gerações incríveis de jogadores fantásticos penaram, ou muitos até não conseguiram, né? Então, como é que para vocês foi essa experiência? Como que você chega para a próxima janela depois do que vocês passaram na última? Eu acho que eu não tive muito tempo, apesar de estar na seleção faz alguns anos, eu não tive muito tempo com a outra geração. Lógico que eu peguei os caras que estavam e aprendi muito, mas a geração de agora, que é a nossa geração, que é o que a gente conhece, a gente é muito amigo e a gente não perde esse contato um com o outro, mesmo na temporada. E eu tenho o meu caso, que eu só posso vir em fevereiro para a seleção por conta da Euroliga. E eu não vejo a hora de poder chegar a fevereiro, eu poder, que eu possa ser liberado e poder ir para a seleção. Então, a gente tem muito disso, a gente tem essa saudade de conviver um com o outro, tem essa saudade no clube tá um momento ruim, você vai para a seleção, você se sente acolhido, você volta para o clube, você consegue melhorar. É, é incrível isso, eu acho que isso é o que faz realmente a diferença, porque a gente quer estar junto, a gente acompanha um outro. Quando eu tô lá na Serva, eu costumo assistir todos os jogos do NBB, mesmo que seja num horário tarde. E é uma geração, se você pegar, são jogadores vencedores. Muitos venceram categoria de base, muitos venceram LDB, muitos é destaque desde que é da base e conseguem repetir isso no adulto. E muitos lutaram e não desistiram e hoje colhem frutos que talvez outros não consigam colher por determinação, por vontade, por talento, ou pelo simples fato de trabalhar todos os dias e saber que vai chegar a hora. Então, eu fico feliz por todos que jogam aqui no Brasil e jogam fora. E fico feliz por ele estar bem, por ele estar saudável, por ele estar evoluindo a cada temporada, porque eu sei que isso é muito bom, não só pro time que eles estão, mas sim pro Brasil. Iago, cara, vocês botaram o Brasil nas Olimpíadas e não só isso, né? Chegaram nas Olimpíadas e avançamos, né? O Brasil se classificou para a segunda fase das Olimpíadas, ficou no top 8, né? Então, é um resultado realmente que a gente não está acostumado. Eu, Guilherme, o Pereira, a gente se acostumou ao Brasil não conseguir a vaga olímpica, né? Esse é o ano normal, né, de pré-olímpico. Para a gente é ver o Brasil não conseguir a vaga, né? Então, quando vocês buscaram essa vaga lá na Letônia, foi assim, pra gente foi um êxtase, pra vocês, a gente sabe que foi, porque o vídeo de vocês comemorando na Letônia é inacreditável, né? É maravilhoso aquele. Cara, eu fiquei muito alegre vendo aquele vídeo, porque dava pra ver assim todo mundo extasiado, né? Então, assim, a gente não precisa imaginar como foi a alegria, porque a gente viu, mas mais do que isso, né? Foram para a Olimpíada, lá na Olimpíada competimos, né? Tivemos derrota dura para a França, né? Também outra para a Alemanha também, que a gente sabia que era muito difícil, né? Eram dois adversários gigantescos, mas uma vitória muito boa para o Brasil contra o Japão, que garantiu de maneira até exclusiva aqui no Café Belgrado, né? A classificação do Brasil. Os veículos não sabiam que vocês estavam classificados. A gente aqui no Café Belgrado falou: não, o Brasil está classificado. Ninguém estava acreditando na gente. Conta como foi essa experiência olímpica. Como é que foi a preparação? Super difícil, né, no pré-olímpico, porque não sabia quem é que ia poder jogar, né? Contusões múltiplas na seleção brasileira, aquela incerteza, jogo contra Camarões, cara, que a gente ficou assim apreensivo de um jeito, cara, será que a gente não vai chegar nem
na próxima fase do pré-olímpico, né? Como é que foi esse período, né? Aquele mês e meio ali de quase 2 meses, né? De Brasil chegando nas Olimpíadas e tendo aquela experiência olímpica. Foi angustiante. Para mim, foi. Eu falo que eu vivi o melhor momento e o meu pior momento. Comecei com o pior momento por conta da lesão e assim que eu tive a lesão no clube, eu, eu sabia que eu perderia o pré-olímpico, mas eu tinha que dar um jeito para poder jogar porque tinha muita coisa envolvido é, nisso. Eu não tava pensando no pré-olímpico, eu tava pensando nas Olimpíadas porque eu sabia de alguma forma que a gente ia ganhar e com 18 anos eu falei pra minha namorada, que é minha noiva hoje, que a gente ia estar na Olimpíada de 2024 e, e não sei como eu falei isso. Então, assim que eu machuquei, eu lembro que eu peguei o telefone, eu liguei pra ela e falei que talvez tudo tinha acabado, porque foi uma lesão muito séria, eu tinha pouco tempo e não sabia o que iria acontecer. Mas graças a Deus eu consegui e pude. Não vou falar jogar, porque eu praticamente não joguei o que eu deveria, mas eu pude estar na quadra e pude ajudar com o que eu tinha naquele momento. E, e acabei tendo a mesma lesão, um pouco mais leve, mas na final do pré-olímpico. E como o jogo praticamente estava ganho, eu pude me poupar para Olimpíadas, que era uma coisa maior. Então, eu realizei meu maior sonho, e sou muito grato a todos que me ajudaram nisso, mas especialmente as pessoas que estavam lá. É, eu amo, eu amo o Gustavinho, que era o técnico, e quando ele assumiu a seleção eu fiquei muito feliz, porque era um cara que eu sempre torci muito, é um cara que me deu oportunidade, mas não tinha como ser diferente a gente classificar para a Olimpíada e o Petrovic não tá lá, porque ele foi o cara que me colocou na seleção com 17 anos, ele foi o cara que levou o Gui Santos, foi o cara que levou o Jorginho, foi o cara que trouxe o Caboclo de volta. Então, eu acho que tudo aconteceu por um motivo, até mesmo a minha lesão, e graças a Deus deu tudo certo. A gente realizou um sonho gigantesco, acho que o maior sonho de todo atleta, que é ser atleta olímpico. E depois que tudo aconteceu, aqueles vídeos lá não foi. Só foi a gente tirando um peso gigantesco das costas mesmo e aliviado de poder estar classificado para a Olimpíada, mas 1 ou 2 dias seguintes já estava todo mundo se preparando para poder voltar e jogar o melhor possível. A gente sabia que ia ser difícil, mas a gente fez um grande trabalho. Ô, Pereira, só antes de passar, eu queria perguntar pro Iago como é que foi ver aquele primeiro quarto dentro da quadra, né? Como é que foi viver aquilo, né? Acho que desde que eu assisto seleção assim com cuidado, acho que foi os melhores 10 minutos que já existiram do basquete brasileiro. Nunca teve nada parecido, assim, no limite que tacava pra cima, caía, e acho que até literalmente, porque a última bola foi meio que isso mesmo, né? Tacou pra É. cima e caiu. E assim, a gente se preparou para um jogo muito tenso, desesperado, né? A gente fica muito desesperado torcendo, né? E, cara, o jogo foi resolvido no primeiro quarto. A gente passou 3 quartos da mais extrema tranquilidade num jogo final de pré-olímpico, que era o cão. Como é que foi para vocês aquilo? Como é que vocês se olhavam no que estava acontecendo? Qual que era a sensação entre vocês? Ah, a gente tinha uma dor muito grande por conta do Mundial. E, e quando acabou o Mundial, deu para ver a dor que todo mundo teve por conta dessa derrota e do jeito que foi. E as coisas mudaram. Desde o Mundial para cá, a gente evoluiu muito. Todo mundo que estava lá conseguiu evoluir muito. E quando a gente soube que a gente ia para o pré-olímpico, a gente falou que a gente queria a Letônia na final. E foi o que aconteceu. Eu acho que a confiança que. O basquete hoje em dia é muito igual, todo mundo sabe o que você vai fazer, todo mundo sabe as jogadas que você vai fazer, todo mundo sabe o que você gosta de fazer, mas acho que o que diferencia é a postura e a confiança.
A gente sabia que a gente não ia perder para eles de novo, a gente sabia que a gente iria ganhar a final, mas não sabia que seria desse jeito. E quando as bolas começaram caindo, a gente só olhava um pro outro e falava, não para, continua jogando, só para quando o juiz apitar e a gente vê que ganhou. E a gente foi indo. Só foi indo, só foi seguindo o que tinha que fazer e cada vez com mais intensidade. E graças a Deus deu no que deu. Pegar a carona exatamente sobre esse jogo. Eu queria saber um pouco mais de detalhes como é que foi a preparação para esse confronto na Letônia. Você já mencionou que ele estava engasgado, mas assim, tipo, o recorte do jogo, placar final às vezes assusta um pouco, mas assim, o Brasil e Letônia na Indonésia ficou parelho até, digamos assim, quase metade do terceiro quarto, que é quando o Caboclo tem problema de falta, precisa sair, e aí eles desgarram. Então, tipo, qual foi a preparação, até porque boa parte da comissão técnica estava lá e fez, né, o scout para esse jogo. Como é que foi assim, tipo, do sábado à noite, depois do jogo contra as Filipinas e até as vésperas ali de ir para a Arena de Riga? Quando acabou o jogo de Filipinas, eu lembro que ninguém falava mais sobre basquete. A gente, o campeonato inteiro a gente falava, isso, aquilo, aquele jogador. E quando acabou a final, a semifinal, a gente sabia que ia pegar a Letônia, que eles jogaram depois da gente, a gente ficou sabendo. Ninguém mais falou sobre basquete, ninguém mais falou sobre o que tinha que fazer. Lógico que a gente falou no treino, viu o vídeo, tudo, mas entre a gente ali ninguém falou nada. A gente apenas curtiu o momento e falou: nossa, a gente tem uma grande chance de jogar a Olimpíada. E ficamos brincando, ficamos jogando videogame, ficamos ouvindo música, e deu para ver no semblante de cada um que todo mundo estava pronto para aquilo, todo mundo estava confiante. Independente se o jogo terminasse um ponto ou terminou do jeito que terminou. Todo mundo estava confiante para poder ir lá e dar o seu melhor, porque era o que a gente queria. A gente, querendo ou não, a gente não queria um outro adversário além deles por conta do Mundial. Então, quando a gente soube que era eles, ninguém mais falou de basquete, a gente apenas aproveitou os últimos momentos, porque a gente sabia também que se desse alguma coisa de errado, cada um voltava para sua casa e não ia se ver por um bom tempo. Então a gente ficou junto. Lembro que a gente jogou videogame no hotel que tinha uma sala de videogame lá. Ficamos escutando música e acordou no outro dia e ganhamos o jogo. Iago, você tá 3 anos agora, né? Terceira temporada você terminou na Europa? É terceira, né? Uma no Sim. Wolmer e duas no Estrela Vermelha. O que que tu sente do teu jogo, assim? Você sai daqui um jogador que tinha ganhado tudo aqui no Brasil já, e na seleção já era referência. Mas você falou, né? Terminou a temporada, mesmo que eu não tenha tido os mesmos minutos, ou a expectativa talvez não tenha sido tão boa, assim, a expectativa era uma e a temporada foi outra, você sentiu que melhorou, né? Que essa era a parte mais importante para você. Como é que foi? O que que você vê de diferente no jogo? Esses 3 anos de Europa, o que é que fizeram pelo teu jogo? Como é que fica em perspectiva olhar o que você deixou aqui? Porque você escolheu apostar na carreira na Europa, poderia estar aqui no Brasil, continuar vencendo, continuar sendo MVP, continuar sendo campeão, mas você fez uma aposta muito corajosa, que é muito elogiada, né? E às vezes as pessoas entendem de maneira errada, acham que é só como se fosse uma coisa assim de comodismo do jovem brasileiro, porque tem que fazer igual o Iago, tem que ir lá para a Europa e conquistar a Europa, como se fosse algo corriqueiro assim do nosso basquete. A gente sabe que não é, que é um caso muito raro. Então, como é que tem sido essa experiência na Europa, os pontos fortes, o que que você acha que do seu jogo pessoalmente evoluiu? Incrível. Eu lembro que eu jogava no Brasil e eu via alguns comentários que o Iago joga porque ele corre, o Iago chuta a bola que não deveria, ele não pensa no jogo, isso, aquilo. E aquilo, querendo ou não, me machucava de certa forma, porque na minha cabeça eu não fazia o que estavam falando. E lógico, cada um tem sua opinião, ninguém é obrigado
a elogiar ou a só criticar alguém, mas eu treinei muito para poder jogar aqui no Brasil. Eu tive que passar por muitas coisas para poder jogar aqui no Brasil e, e ouvir isso de alguém, das pessoas que talvez não conhecesse meu dia a dia, não conhecesse o quanto eu trabalhava para isso, me machucava muito. E esse era um dos meus maiores medos, de ir para fora e realmente não entender o jogo, não entender como é que se joga e não, dar, e não conseguir jogar. E foi totalmente ao contrário. Eu percebi que aqui no Brasil eu não corria, eu não chutava a bola que eu não deveria, porque lá eles fazem isso e fazem pior. Então é realmente eles jogam basquete e pegam qualquer oportunidade que eles têm, independente se tá 20 pontos atrás ou 20 pontos na frente. Se deixou livre, eles vão chutar e vão acertar. Então eu aprendi muito. No começo em para mim, eu me tornei outro jogador, porque eu lidei com muitas coisas que eu tive que amadurecer sozinho. Não sabia falar a língua, não sabia realmente o porquê que eles tinham me escolhido, porque eu ainda era um garoto, eu tinha 24 anos. Me tiraram de um clube que eu ganhei tudo, né, no Brasil, querendo ou não, eu me destacava muito. E me tiraram para levar para um time que não tinha expectativa de ganhar título, não tinha expectativa de, de muitas coisas, apenas de você ir lá, jogar um bom basquete e tentar ir para um time melhor. E chegou lá, tudo mudou. Enfrentei desafios. eh, Graças a Deus eu tive um treinador que me ajudou muito, me deu muita confiança, mesmo nos momentos difíceis. E o clube me abraçou. Eu acho que quando eu soube que o clube me protegeu, eh, eu pude desempenhar o meu melhor basquete. Então, acho que não se trata só de basquete, essa questão de poder evoluir, de poder melhorar. No basquete eu melhorei muitas coisas. Uma das coisas que eu mais noto é meu físico, questão de defesa. Sei que eu preciso melhorar ainda mais, mas já estou bem melhor do que eu era. Leitura de jogo, arremesso de 3 pontos. O ímpeto que eu tenho, que eu tenho até hoje, de querer ir todas as bolas e enfrentar qualquer defesa. Hoje em dia, eu tenho uma leitura melhor sobre isso, mas eu continuo jogando mesmo no basquete que eu jogo aqui, ainda mais rápido eu consigo jogar lá. Então, é, as coisas não mudaram tanto no basquete, mas na minha vida do Iago realmente assim mudou muito. Hoje em dia, apesar de ter 26 anos, tá na flor da idade, de querer coisas novas, de querer viver momentos novos, eu só quero jogar basquete e acabar o basquete e correr para minha família, correr para a família da minha namorada, porque são coisas que é até mais importante no basquete. Eu acabo entendendo isso ano após ano. Nessa coisa de ficar sozinho também não é nada fácil, você tem que lidar com muitas coisas e não tem ninguém para lá perto para compartilhar. Mas graças a Deus estou aprendendo isso aos poucos e estou evoluindo como jogador. Muitas coisas que eu tenho que evoluir ainda e eu vejo a cada temporada que não é só talento, precisa de muito mais coisas e eu tenho um espaço muito grande para evoluir ainda. E como pessoa eu evoluo todo dia porque quando eu estou de férias, agora eu estou treinando num clube novo. Antes eu treinava no Paulistano, agora eu estou treinando no Pinheiros. E, e ver a molecada de lá poder treinar, eles poderem me ver treinar também, porque eu treino antes deles, é incrível poder conversar com os treinadores. Eles mostram um vídeo do meu time com algumas jogadas que eles usam. Então, voltar para o Brasil é especial e faz parte de uma evolução gigantesca por realmente estar perto do povo, realmente estar perto de pessoas que me viram pequenininho e hoje eu sou quem eu sou. E poder falar que me acompanha e poder sentar num restaurante do Pinheiros
com todo mundo do time da LDB, os mais novos, e poder comer, eles poderem perguntar as coisas. Para mim, eu acho que isso é o mais importante do que entrar na quadra e ir lá e jogar, e jogar, e jogar. Eu amo jogar, eu sempre vou amar jogar, mas o que vem fora da quadra ultimamente para mim tá sendo mais prazeroso, porque tá me evoluindo de uma forma gigantesca. Ô, Iago, eu queria aproveitar esse assunto para te perguntar do seu projeto lá em Tupã, o Monstrinho, né? Os Monstrinhos, não sei como é que fala certinho. Isso. Como é que você falasse um pouco como é que tem sido isso? Já tá dando fruto não só do ponto de vista social, mas técnico também, né? Tem meninos bom de bola aparecendo. Conta um pouco para quem não conhece ainda. Parabéns pela iniciativa. Quem dera, né? Se todo jogador de basquete brasileiro tivesse essa disposição, porque como falta projetos de basquete no Brasil mesmo, né? É um país gigantesco com pouquíssima gente praticando essa modalidade incrível. E o Iago tá fazendo a sua parte aí. Conta um pouco pro pessoal como é que é, Iago. Eu estive lá esse final de semana, cheguei lá na quinta, sexta-feira e acabei voltando na segunda, porque eu tô tendo que treinar. É, tá incrível, meu irmão, meu primo e minha família estão tomando conta. É, fazem um trabalho incrível, não só sobre o basquete, mas sim sobre essa parte de poder ajudar as pessoas. Eu estive lá e eu pude acompanhar a primeira vez ele jogando, e confesso que eu fiquei bastante emocionado, porque eu me vi ali, é, de uma certa forma. Eu vi meu sobrinho jogar, meus primos jogarem, então fiquei muito feliz. Agradeço meu irmão e meu primo e minha família sempre por tomarem conta, por realmente desempenhar um papel gigantesco que eles estão fazendo, porque não é fácil, né? Não é fácil lidar com criança, não é fácil lidar com basquete, e eles estão fazendo um trabalho muito bom, e eu ajudo no que posso. Quando eu estou no Brasil, eu tento passar o máximo de tempo lá. Não dá para ficar sempre por conta que eu preciso treinar, mas sempre que dá eu vou para lá. Hoje a gente tem acho que 150, 170 crianças, menino Uhum. e menina. Então é o esporte que acabou mudando a minha vida, mudando a vida da minha família, e se Deus quiser, possa mudar a vida de outras crianças que estão lá. E não só na questão do basquete, mas na questão de humildade, na questão de poder respeitar o próximo e de amizades, porque na minha época eu tenho amigos que jogavam comigo até hoje, então isso é uma das coisas mais importantes que eu levo. Lucas? Iago, É o Pereira, pô. Ah, perdão, perdão. Iago, agora em agosto a gente vai ter a Copa América. A pré-lista deve sair em breve, até semana que vem, mais ou menos. A primeira pergunta é se tu já te puseste à disposição para se integrar ao grupo, e a segunda é se também tem, assim como ocorreu com a Letônia, se tem conversa sobre aquele jogo que a gente teve lá em Recife contra a Argentina, e tipo, a dimensão que a Copa América vai ter, principalmente visando o ranking da FIBA para o Mundial. Sem dúvida. Antes de acabar minha temporada, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal que tá na seleção, e eu já falei que eu só precisava de uns dias de folga, e que eu já ia começar a treinar para a seleção, e eu iria estar dentro. Então, sem dúvida, e você falou tudo. A gente tem uns assuntos pendentes para resolver com a Argentina, e, e isso tá na cabeça de todo mundo, inclusive na do Bruno, que ele não tava lá, mas ele viu o jogo, viu o quanto foi duro pra gente, e, e vai estar com a gente agora. Então é sempre especial, não importa o campeonato, não importa o que vale, tá com a seleção é sempre especial, e enquanto eu enquanto eu não tiver lesionado, porque acho que é a única razão que possa me tirar, mas se eu for jogar na China, qualquer outro lugar do mundo tiver a seleção, tendo avião, eu vou me apresentar, porque eu amo isso, e a seleção me colocou
num nível que se eu tô hoje é muito por conta da seleção, muito por conta do que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Iago, você acompanha, por exemplo, você falou aqui quando jogava no Brasil, escutava algumas críticas que não concordava e tal. Você acompanha a crítica especializada lá onde você está jogando, seja na Alemanha, seja na Sérvia, seja, sei lá, de Euroliga, você fica acompanhando o que estão falando do seu time, de você. E se você por acaso acompanha, que eu imagino que sim, né? Porque pô, você está sozinho lá, vive de basquete, ama basquete, certamente você vai querer saber tudo que está rolando. E é vasto, né, o conteúdo sobre a Euroliga, né, de pessoas produzindo sobre a Euroliga, é uma competição gigantesca que envolve, sei lá, milhões de apaixonados por basquete, né? Então tem muito conteúdo para ser lido, né? E aí o que eu queria saber de ti é o que você escuta de leitura de jogo mesmo, se o debate sobre o basquete, sobre como se joga basquete, é parecido com os debates que a gente escuta aqui na crítica especializada daqui, né? Sobre pace do jogo, né? Sobre, sei lá, como se fosse diferente ser jogar o jogo mais cerebral, como se fosse um jogo mais lento e cadenciado, aqui é visto ainda até hoje no Brasil, né, como o jeito certo de se jogar, né, ou como o único jeito, ou como a resposta para algumas situações. Queria que você pontuasse aqui para a gente se você vê alguma diferença na leitura de jogo de quem acompanha o basquete mundo afora, com o jeito que se acompanha aqui no Brasil, porque a gente que tá sem, e o nosso público também, né? Quem vai ouvir aqui o Iago não é o grande público, né? O Café Belgrado não chega ao grande público, mas chega muitas pessoas muito apaixonadas por basquete, isso a gente sabe, né? Posiciona pra gente assim, como é que o basquete é dialogado no mundo, porque desde que você começou a jogar, a, a impressão que eu tenho é que o basquete foi mudando, né? Foi Sim. muito rapidamente mudando, né? Agora está um jogo muito mais acelerado, com muito mais espaçamento, né? Aproveitar a vantagem, né? Você falou aqui, ó, você está 20 pontos na frente, mas tem o arremesso, lá você vai ter que arremessar, né? Como é que se fala de basquete no mundo? Eu acompanho tudo que se fala sobre basquete, mas especialmente sobre o meu time e sobre alguns jogadores que eu gosto muito. E eu acho que a crítica que eles fazem lá não é uma crítica desconstrutiva. Não sei se é essa palavra que eu uso, acho que sim. É uma crítica tipo, hoje o Iago chutou 6 bolas de 3 pontos e acertou uma. Não é, eles não criticam, você precisa ir treinar. Eles falam, dessas 6 que você chutou, 2 você chutou caindo pro lado esquerdo, que você não faz isso. Você tem que prestar atenção em como você tá chutando. Eu não sei se deu para entender, mas não é uma crítica que te bota para baixo. É uma crítica meio que te colocando para cima, tipo, meio que te ensinando e ele vendo o erro, porque eles acompanham muito, eles sabem o que você faz de melhor, eles sabem o que você faz de pior. Se você for, eu não faço bandeja de esquerda e inventar fazer uma bandeja de esquerda, eles vão falar, ó, o Iago nunca fez uma bandeja de esquerda, tá querendo inventar uma bandeja de esquerda numa situação que não se cabe, entendeu? É tipo essas coisas que eles fazem. Mas você faz É, bandeja de esquerda, né, Iago? não faço, só dei um exemplo só. Tô brincando. Tem E todo o eu arsenal. lembro, eu lembro de uma coisa que, que eu ouvi sobre meu time, que eles fizeram uma crítica. O Red Star nos 4 primeiros jogos jogou nesse volume, com esses jogadores. Nos outros 4 que eles perderam seguidos, jogou com esses jogadores e foi para esse volume e teve 4 derrotas, que não sei o quê. Então eles fazem uma análise completa, não só, o Iago foi mal hoje, o Iago vem mal os 3 jogos seguidos, não é só uma crítica que te coloca Vazia, para né? baixo, uma crítica vazia. Eles fazem a crítica, mas também coloca o porquê que eles estão fazendo aquela crítica. E eu acho que isso e inclusive tem jogadores que não rebatem, mas conversam
sobre isso na mesma crítica. Eu acompanho muito o Twitter e acompanho muito o Mike James. E ele é um dos jogadores que, quando você coloca alguma coisa dele, boa ou ruim, ele vai lá e responde mostrando o ponto de vista dele. Que ele ouviu o seu, agora você precisa ouvir o dele. Então, uma das coisas que eu particularmente não faço, mas eu admiro muito e eu acho que só. Eu acho que isso faz entender melhor que a gente não é robô que entra na quadra e faz tudo toda vez a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. Um dia você vai estar mal, um dia você vai estar com a cabeça em outro mundo, um dia vai acontecer muitas coisas. Então, quando você entende que você pode receber essa crítica, mas também pode dialogar, não dando desculpa, mas dando o seu ponto de vista, as coisas mudam. Acho que a pessoa te entende, você entende a crítica que ela colocou e tenta extrair o melhor. Então, ele é um cara que eu acompanho muito e faz muito isso. Às vezes peca em excesso, porque com questão de árbitro, essas coisas, mas ele acaba mostrando o lado dele, porque ele é um jogador de basquete, ele sabe o que ele está fazendo. Então, é uma das coisas que eu gosto bastante de acompanhar na Europa, porque eles fazem muito isso. No Brasil, eu não vejo muita gente fazendo, mas eu vejo críticas sobre como jogar na final, na semifinal Flamengo e Franca. Eu assisti os jogos e acompanhei bastante os comentários. Eles falando como que Franca joga, como que o Flamengo deixou de jogar porque era um time melhor e tinha total condições de ganhar o jogo, mas Franca soube jogar de um jeito diferente e conseguiu ganhar. Sobre o Minas também, eu vi algumas críticas, mas isso não importa se você faz 20 jogos bons e um ruim, vai ter crítica do mesmo jeito e faz parte. Ô, Iago, eu avisei os nossos assinantes que você ia estar com a gente aqui e pedi para mandarem perguntas, né? E eu selecionei algumas, não vai dar para ler todas, agradecer a todo mundo que mandou, mas teve uma aqui que me chamou muita atenção, do Eduardo Gustini, um apoiador do Belgradão, que mandou o seguinte, né? Como que você se sente sendo pai, né? Como é que você ficou feliz se você ficou feliz ao ver o seu filho MVP, campeão da NBA, decidindo tudo, ganhando tudo, porque afinal o grande nome da NBA hoje já passou maus bocados aí na sua mão. Você consegue assistir, Iago, NBA? Como é que foi ver os canadenses, né? Que você tão bem nos liderou contra eles, com bolas clutch e um grande jogo, especialmente o Shea decidindo tudo. Como é que é a sua relação com esses caras que você já enfrentou e agora você está vendo no grande palco? Eu acho que é um motivo de orgulho. Eu tava conversando hoje com os moleques do Pinheiros, que eles perguntaram qual foi o jogo mais difícil para mim. E eu disse que foi contra o Canadá, porque eu joguei totalmente diferente do que eu jogava. É, e, e eu vendo agora, eu não estava pronto para aquilo, porque eu nunca tinha feito aquilo de poder jogar naquela velocidade, poder ter que decidir só abaixo dos 5 segundos. E eu me sentia preso, eu me sentia que tinha alguma coisa errada, que não confiava em mim, que eu não podia jogar meu jogo. Mas não só porque a gente ganhou, que as pessoas falam que deu certo, mas o jeito que foi. A gente não só ganhou atrasando o jogo, parando o jogo, a gente ganhou na defesa também. Então é, isso é uma vitória. Mas eu não assisto muito basquete dos Estados Unidos por muitas questões, mas é incrível ver o que esse cara se transformou e o que mais ainda ele tem para se transformar. É um cara que sabe o que faz, que sabe o poder que tem. É um cara que não inventa. Você não vê ele fazendo coisas que ele não faz, mas tudo que ele faz numa facilidade, numa perfeição gigantesca que faz ele ser quem ele é. Então, não só eu, mas um bom público brasileiro fica feliz que ele tenha ganhado o título e que a gente tenha ganhado deles. Pereira, manda ver. Iago, eu tenho, assim, como é que é a convivência com o elenco hoje do
do Estrela Vermelha depois de tanto tempo. E aí uma pergunta assim, muito específica, né? Pra saber, boa convivência, quem são os caras mais assim, gente boa. Kalinic, Nikola Kalinic, ele já deu algum sorriso na vida? Eu particularmente não vi muito ele sorrindo, mas ele é um cara, é um cara muito do bem. Na quadra a gente não se conversava tanto, mas fora da quadra ele é um cara que chega, pergunta como é que você tá, família, o que vai fazer. Ele é um cara do bem, é um cara que faz de tudo para vencer. Trabalha muito também. E o elenco desse ano foi muito bom. A gente, fora a quadra, fizemos bastante coisa, tava sempre junto, todo mundo gostava de todo mundo, então isso facilitou muito as coisas, a convivência. E no treino todo mundo treinava bem, treinava sério, querendo melhorar, não só individualmente, mas coletivamente. Iago, a gente não está acostumado, né? Mas temos alguns atletas na elite, frequentando a elite do basquete mundial, né? Assim, tivemos uma era que tinha bastante atleta na NBA, né? O Marcelinho Huertas também, uma lenda na Europa. Você, Euroliga, já há 2 temporadas. Próxima temporada temos expectativas de mais alguns brasas jogando na Euroliga. Agora, técnico, a gente não tinha visto, né? Como é que foi para você ver de perto lá o trabalho do Splitter nesse ano no Paris? Tanto sucesso, né? Assim, não terminou tão bem a temporada, ficou empatadinho com você ali, não foi? Em vitórias, Sim, sim. o Paris, mas teve aquela arrancada no começo, ficou liderando e assim, a gente ficou aqui muito empolgado e não era um time exatamente estrelado, né? O Paris. Depois a gente viu que realmente os caras jogam bola pra caramba, né? E estão bem Sim. cobiçados agora, mas quando começou a temporada a expectativa era outra, né? Então como é que foi ver de pertinho ali um técnico brasileiro, né? Uma raridade, um técnico brasileiro treinando a Euroliga, e agora voltou para a NBA, né? Para ser assistente lá o Splitter, mas deu para ficar de pertinho, ver de pertinho lá, né? Você e ele uma temporadinha juntos. Sim, o Split é um cara que me ajudou muito também. Eu tive a convivência com ele no Global Jam. E ele me ajudou muito Eu chamo aquilo ali de campeonato mundial. Para mim, o Brasil é campeão mundial, porque a gente Sub-23, ganhou. Sub-23. e eu fiquei muito feliz da ida dele pro Paris, pelo sucesso que ele teve, por tudo que ele trabalhou e por tudo que ele entende de basquete. É um cara que é respeitado hoje no mundo inteiro. Já era na Europa, já foi nos Estados Unidos, agora voltou para a Europa de um jeito diferente. E foi um dos melhores técnicos da temporada. Quando a gente jogou contra, eu tive a oportunidade de poder sair para comer com ele, conversar como é que era. Então é um cara que pegou um time exatamente como ele queria, do jeito que ele queria, do estilo que ele queria, e graças a Deus deu tudo certo para ele. Fizeram um grande campeonato, ganharam a Liga Francesa também e a Copa. Então eu fico muito feliz, não só por ele, que é um amigo, mas pelo Brasil, de poder mostrar que tem todo o poder de ter jogadores, ter treinadores e poder entender sobre basquete. O grande craque do time do Splitter é mais um filho do Iago, né? O TJ Shorts, que também sofreu bastante na mão do Iago lá na Liga Alemã. Ele já foi transferido, Pereira? O TJ Shorts? Já. Já vai jogar no Panathinaikos. E eu ficava no Twitter, né, fazendo toda a minha pressão, que é muito influente no basquete europeu, sabe? Meus tweets, falando assim, pô, quando o TJ Short sair, o Splitter tem que levar o Iago, pelo amor de Deus, cara. Vai melhorar o time, porque vai dar um upgrade na posição. E, pô, brasileiro junto, jogando no sistema. Aí o cara vai pra Portland, pô, Splitter. Aí, Ainda pode levar o Iago, pô. Não sou contra o Splitter levar o Iago para Portland. Pra Portland? Não, ainda não, Já ainda tem o não. Drew Holiday e o Damian Lillard agora. Já tem Ainda muito não. amador. Agora, outra pergunta que chegou aqui também, do Bruno Vareta, nosso apoiador, é uma pergunta que você respondeu muitas vezes, mas eu não posso deixar de fazer, mas eu vou tentar fazer um gancho um pouquinho diferente. Você trabalhou de perto e viu de perto um dos maiores armadores da história,
nos momentos finais da carreira. Teodosic acaba de se aposentar. Você, inclusive, publicou uma carta bem legal sobre ele. E também viu de perto aquele que para muitos é o próximo armador sérvio, que é o Topic, que já está na NBA também, foi até campeão da NBA sem jogar. Como é que eles trabalham a questão a grande lenda, o jovem que está chegando, tem essa hierarquia, o cara que está chegando, mas tem hype, tipo o Topic, ele chega já com moral ou tem que pagar bênção para os mais velhos? Como é que tem essa hierarquia lá em Belgrado, que assim, pra gente, todos esses caras são muito assim, meu Deus, né? Mas, pô, em Belgrado, assim, é uma cidade que tem muita lenda, né? Como é que Sim. se trabalha isso lá? Lá, a cidade em si é meio difícil para questão de jogador, assim, porque eles reconhecem, você vai em lugar público, é uma muvuca, tudo. Mas a questão do Theo é incrível. Para mim, uma das melhores coisas que eu fiz foi poder estar com ele esses 2 anos e poder aprender. É um jogador fora de série, que se coloca ele para jogar hoje, sem treinar, sem nada, ele vai jogar. Tem as limitações de lesão, de idade e tudo, mas é um cara fora de série, tanto quanto pessoa, tanto quanto jogador. É um cara do bem. Eu lembro que ele sempre conversava comigo, desde que eu cheguei lá, sempre me dava muitas dicas e falava para eu poder ser eu mesmo, que era por isso que eu estava lá. Então é um cara que eu vou sentir saudade, mas que fez o seu papel no basquete, ganhou muita coisa, fez muito pelo basquete e, e agora se aposentou e se aposentou de uma grandíssima forma que talvez não exista outro Theo. Esse moleque que é de lá também é muito bom, é muito talentoso. Eu tive uma pequeno tempo com ele, porque ele chegou lá, treinou 2 semanas e acabou machucando e ficando fora. Mas é um moleque que a serva cuida bem de perto, tem muito talento e tem muito a dar pelo basquete. Mas igual o Theo, acho que vai demorar muito tempo para nascer um. Talvez os filhos dele, mas não sei se vai jogar. Iago, já visando agora a próxima temporada que vai ter, a gente teve um aumento de times na Euroliga, ou seja, vai aumentar inclusive a quantidade de rodadas duplas durante a temporada. Já teve alguma, assim, digamos, comunicação do planejamento do Estrela Vermelha, ou assim, tipo, em geral, de quanto isso vai afetar a preparação de vocês para a temporada? Não, ainda não falaram nada. Eu vi que saiu o calendário. O nosso primeiro jogo é contra a Armani, em casa, mas ainda não falaram e eu não pesquisei como é que vai ser essa questão de Double Week, essa questão de viagem, porque Dubai acaba sendo um lugar muito distante para fazer Double Week lá, não sei como eles vão fazer. Então, o que eu fiquei sabendo é que parece que talvez o Maccabi jogue em Dubai também, então facilitaria algumas coisas, mas nem sempre você faz double week jogando 2 jogos em casa ou 2 jogos fora, então tem essa questão, mas não sei como vai fazer não. Iago, você falou de passagem aí, se eu estiver na China, eu vou me apresentar na seleção e tal. Você tem um projeto de carreira de onde você vai estar, assim, daqui a 3, 4 anos, vai ficar por você Euroliga até final da vida? Ou já traçou alguma coisa? Pensa em voltar para o Brasil? Pensa em alguma coisa? Ou tá vivendo ano a ano? Porque você falou da saudade também, né? Então, tem algum spoiler para dar pra gente, assim, do Iago daqui a 3, 4 anos? É, eu não sei, eu tenho mais 2 anos de contrato e eu quero ficar na Europa o máximo que der. Não falo que eu quero, já tive essa discussão com a minha noiva. Eu não quero morar na Europa porque para mim igual o Brasil não existe. Eu amo o Brasil, eu amo tudo aqui. Mas se ela quiser morar lá, aí já é outra história, eu vou ter que dar um jeito. Mas
daqui a 3 anos, se eu fosse falar agora, eu falaria que eu estaria na Europa, mas eu estaria num Real Madrid, num Barcelona. Massa. É uma das coisas que vem na minha cabeça agora e eu posso falar. E das cidades da Europa, você viaja muito, né? Por conta da Euroliga, mas imagino que também nas férias, não sei. Tem alguma que você gostou em especial? Que a sua esposa já falou assim, pô, quero morar talvez enfim, em alguma das Barcelona. cidades? Eu É levei. mesmo? A gente teve Double Week lá e era na época do Natal. E eu levei ela e a família dela foi passar o Natal lá também. E eu levei eles pra lá, foram no avião com o time, viveram toda a experiência. E Barcelona é um lugar. Madrid também é um lugar que quando eu fui, eu me senti bem. Agora, Engraçado, Iago, meu palpite seria Riga. ô Iago, como é que tem para jogadores do seu nível? Eu imagino que as propostas cheguem sempre e nem só dos mercados principais do basquete, né? Muitas vezes a gente tem visto grandes jogadores indo jogar em outros mercados, né? O Lucas mencionou China, Rússia é um mercado que está fora do centro agora por conta de questões políticas, então não pode disputar a Euroliga, mas continua levando ótimos jogadores para lá. Recentemente a gente viu jogadores brasileiros indo para o Japão. Para você, isso é uma coisa que você decide, assim, mesmo que a proposta for mais alta financeiramente, estar no melhor nível técnico para você ainda é prioridade para sua carreira? Sim, sim, sem dúvida. É, eu sempre pensei assim e olha onde eu tô, então, pra mim, na minha cabeça, eu jogo basquete porque eu amo, porque mudou minha vida, não financeiramente, igual, como mudou na minha família, mas mudou minha vida como pessoa. Eu não sei o que eu seria sem o basquete. Então, eu sinto que eu tenho muitas coisas para fazer na Euroliga ainda e, e eu quero jogar no maior nível possível. É, E na minha cabeça, quanto melhor eu jogar e mais eu jogar, a questão financeira vai melhorar. Então, quanto a isso, eu tô tranquilo. Meus empresários sabem o que eu penso e apoiam o que eu penso. E sempre que chega alguma coisa, eles me passam e a gente toma uma decisão junto, mas a minha prioridade é ficar no altíssimo nível e competir com os melhores. Pereira? É, Iago, outra questão agora também, já voltando para a AmeriCup. O Brasil teve sorteio, caiu no que estão chamando no grupo da morte. Como é que tu esperas, assim, tipo, desse desafio? A gente vai pegar um adversário já que a gente tem pegado repetitivamente, que é o Uruguai. Assim, basicamente todas as competições a gente tem sido sorteado com o Uruguai. Tem os Estados Unidos, que sempre fica aquele mistério de qual é o elenco que eles vão levar, se eles vão levar jogadores mais rodados do mundo FIBA, se vão dar ênfase mais para os jogadores universitários, mas principalmente Bahamas, que tem mudado aí, entrado mais dentro do cenário do basquetebol internacional por conta da seleção que eliminou a Argentina na pré-qualificação e fez final contra a Espanha no Pré-Olímpico de Valência. Como é que qual é a tua perspectiva em relação a esses adversários e para a American Cup como um todo? Ah, eu vi os grupos, mas eu não estou muito preocupado com os grupos. Lógico que vai ser um campeonato de altíssimo nível, mas é, a gente da seleção do Brasil, assim, a gente está em. Cada ano a gente melhora mais. Você vê jogadores que estavam aqui no Brasil estão jogando basquete de altíssimo nível. Quem tá lá fora tava jogando basquete de altíssimo nível. Então a gente está preparado, independente do grupo, de quem de quem vão levar, isso, aquilo. A gente já mostrou que a gente pode bater de frente com qualquer um. E é isso que a gente vai fazer. Vai aproveitar o máximo possível o tempo de treinamento, que não é muito grande, mas tá todo mundo bem, tá todo mundo em forma, tá todo mundo treinando, porque tá de férias, mas tá treinando. E a gente tem um grupo, a gente se fala sempre para todo mundo estar preparado, para todo mundo tá bem, porque é uma grande oportunidade pra gente.
Nem sempre dá para você ganhar um título com a seleção. E a gente bateu na trave e dessa vez tem que ser diferente. Ô, Iago, desculpa, só para pegar a carona, a competição vai ser num lugar que você já foi. Oi? Vai, manda ver. Não, só porque ia pegar a carona na pergunta do Pereira, porque a competição vai ser num lugar onde você foi muito feliz com o Flamengo, né? Em 2021, vocês foram campeões lá dentro. Você tem memórias aí desse ginásio, dessa cidade? Tenho, né? Lembro de tudo. Que você Quem tá falando de que é mais memória é a marcante? gente aqui, mas o Iago é novo demais. O que é mais marcante aí para você daquela situação? Era um ambiente bem hostil, né? Era. E era na época do Covid ainda, não sei como os caras colocaram tudo aquilo de gente dentro do ginásio. Mas. Foi tudo. A gente ganhou o título sem Olivinha, sem o Chuzito, sem o Balbi. Era uma temporada que praticamente caiu no meu colo tudo. E eu tive que amadurecer muito rápido para poder desempenhar o que eu desempenhei e disputar uma final de Champions League fora de casa, com tudo que tinha envolvido, com a temporada que eu vinha fazendo. Foi incrível porque foi especial o jeito que eu fui pro Flamengo, o jeito que me acolheram, o jeito que falavam comigo. E em nenhum momento, quando o Bob machucou, eles jogaram a pressão em cima de mim, apenas falaram: vai lá e joga o seu basquete. E foi onde eu comecei a jogar, comecei a me destacar, e a gente começou a ganhar tudo. Então, foi, foi realmente incrível viver aquele momento com o Flamengo, ganhando um título tão importante que para mim é um dos mais importantes da minha carreira. Gibas, a gente já tá no avançar da hora, né? Já estamos chegando em 1 hora já conversando com o Iago, então imagino que a gente esteja na reta final. E eu vou aproveitar e perguntar, você falou, né, do Petrovic te lançou o Gui, né? Também trouxe de volta o Bruno e tal. E ele tá perto agora de lançar o Matias, né? E você já andou em treinamento com o Matias, né? Eu já fui convidado para treinar com a seleção em outras ocasiões. E no Brasil a gente já tem uma expectativa muito alta, né? De como vai ver esse menino, é até injusto, né? Porque é um moleque ainda, né? Não tem idade nem para NCAA ainda, né? Mas a gente já olha com avidez, né? Para o que ele pode trazer para o basquete brasileiro. Você já conseguiu ver o jogo de perto do Matias quando ele estava lá na Europa? Lá você conseguiu ver alguma coisa? Você já tem contato com ele, conversa? E o que você já acha que já dá para esperar do Matias, se é que não é covardia Quando a esperar gente de um estava na menino? seleção, a gente conversava bastante, eu e ele, mas eu nunca parei para poder assistir um jogo dele. Mas é um menino especial, um menino que o Brasil tem sorte de ter nascido brasileiro e, acima de tudo, gostar da seleção, que eu acho que é o mais importante. É um moleque do bem, da família do bem, que cuida, que o pai já passou por muitas coisas e pode ajudar o filho. Então, o Brasil tem muita sorte, é um menino que vai dar muita alegria pra gente. E se Deus quiser, vai poder nos ajudar muito ainda na seleção. E é apenas um menino. Ele foi para a seleção mais novo que eu ainda. E você vê nos olhos dele que brilha quando ele tá com a seleção, que ele quer, que ele tem vontade de aprender, de evoluir. Então é um garoto que merece tudo que tá construindo, que tá recebendo e sem dúvida ele tem nosso apoio para tudo. Ô, Iago, essa é a minha última aqui, agradecendo o Pereira, que tem um compromisso de voo agora, vai voar, por isso que ele teve que sair aqui, mas mandou um salve. Pelo menos até onde a gente sabe, até o que o Etas falou, ele não vai aparecer nessa convocação, né? A gente não sabe o que o Petrovic está fazendo aí nos bastidores, porque se for verdade que ele chamou o Leandrinho da aposentadoria, imagina o MVP da Liga ACB. Mas, pelo que a gente sabe, ele não vai voltar. Mas o que você vislumbra aí para a sua posição na seleção, né? Você é um armador que a gente tem aí para mais uma década. Quem mais você aponta aí para a gente ficar de olho? Quem que são os próximos da fila? Dá um panorama aí para a gente que está acompanhando a seleção, tá um pouco preocupado com a rotação, quem que vai deixar o Iago descansar um pouquinho aí, para não precisar jogar os 40, o que você está olhando aí?
Não, a gente tá bem. É, tem os que estão, eu, Bruno, Lucas Dias, Caboclo, Léo Mendel, Gui Santos, Didi, Jorginho, Alexei, tem a molecada, tem Reinan, tem o moleque do Paulistano também, Arthur, não sei o nome dele, alguma coisa assim, que foi pra seleção que teve em Belém. É, Tem os moleques de fora, tem Matias. Eu acho que a gente tá bem servido. Lógico que precisa de um tempo para todo mundo evoluir, para todo mundo saber a importância da seleção, saber o que tem que fazer. Mas a gente tá bem. Por muitos anos a gente vai tá aí, vai conseguir desempenhar um bom papel e quem estiver vindo vai poder vai poder vir e se juntar a gente para fazer o melhor para a seleção. Que quando você joga bem na seleção, a sua vida muda, todo mundo assiste, você vai ganhar melhor, você vai ter muito mais coisa. Então, que a nova. Vamos falar nova geração, porque é a gente ainda, mas as novas pessoas que virem para a seleção possam vir com esse olhar de poder estar junto com a seleção, realmente comprar o que eles estão te propondo e acreditar, porque a seleção é o ápice para qualquer jogador, independente do que seja. Iago, minha última também, já queria te agradecendo, mas o Luigi, que é um apoiador nosso, ele mandou uma questão que eu queria dar uma incrementada na questão dele. Mas é mais ou menos isso que ele quer saber, das torcidas, né? Você foi lançado no NBB, o paulistano, com todo respeito, né, aquela grande instituição, não costuma botar um caldeirão, né? A torcida do paulistano é mais É de toalha, né? intimista, né? Passiva. Eles É ficam mais de toalha. passiva. Isso. Eles O usam pessoal que roupão vem, ali na saída pessoal que vem da sauna, né? Que tá por ali, né? Mas aí depois você foi para Flamengo, UME, né? Estrela Vermelha, só pedreira, né? Só pressão. Você, como é? Onde é que você se achou mais legal jogar? O Flamengo, infelizmente, não bota a torcida que a gente vê no futebol, né? Não é o mesmo tipo de apoio no basquete, né? Embora em algumas ocasiões seja muita gente, e é sempre muito bonito quando tá cheio. Mas Estrela Vermelha é outro tipo de compromisso da torcida com o basquete, né? Vai estar sempre cheio, vai ter sempre cobrança, como você falou, né? Você é parado aí para dar autógrafo e bater foto o tempo todo. Mas teve a torcida do UMO também, que é aquela que os caras iam com a bandeira do Brasil, né? Apaixonado por que vocês estavam fazendo ali. Era tipo assim, acho que é o mais próximo que a gente tem da torcida do Oklahoma City Thunder, né? Porque é uma galera que não necessariamente achava que ia competir, né? De repente estava ganhando tudo. Então era uma coisa assim meio extasiante, né? Como é que é a experiência do Iago sendo ídolo de tantos, assim, as torcidas mais apaixonadas, o que você sente por elas? Eu sinto que eu fui muito sortudo nas escolhas que eu fiz e graças a Deus essas pessoas gostam de mim. Há um tempo atrás eu estava em uma assistindo o Março, vendo o pessoal e eu fico emocionado de falar isso porque é, eles eles é difícil falar também porque a gente foi lá e foi campeão, mas antes de ser campeão, eles me tratavam do mesmo jeito do que eles me tratam agora. Então isso é uma das coisas que eu mais levo em conta, assim, porque eles não me amam porque eu fui campeão. O meu começo em Umi foi desastre, parecia que eu não sabia jogar basquete. E eles me tratam exatamente da mesma forma hoje em dia quando eu vou lá para assistir um jogo. E para mim, se eu fosse escolher uma torcida, é, em questão de pressão, de atmosfera, sem dúvida nenhuma é o Red Star, que é uma coisa que eu amo também, mas em questão de amor, de você entrar na quadra e se sentir realmente, falar, nossa, eles estão aqui por minha causa, olha o brilho que eu faço neles, em sem dúvida, essa outra parte. Então,
Eu gostava do Flamengo também, mas eu peguei um ano de Covid, então não deu para ver muito. Mas no meu coração é um, na minha cabeça, se eu for pensar em alguma coisa, é o Red Star, sem dúvida. E no Brasil, Iago, você é o nosso herói, né? Então, assim, a torcida brasileira, você pode crer que tem você no lugar mais alto possível. Você é o grande ídolo da geração no basquete. Queria agradecer demais você ter aceitado o convite, agradecer demais ao Sami, grande parceiro Sami, sempre com a gente. Agradecer o Pereira, que participou aqui, está sempre com a gente também. Iago, foi um prazer, um privilégio, uma honra falar com um grande herói do nosso basquete. Obrigado, eu que agradeço. Espero que depois de agosto a gente possa marcar mais uma conversa para falar sobre a Copa América que a gente ganhou. Aí sim. O Pereira vai estar lá, ele vai te interromper em muitas zonas mistas lá. Valeu, Iago. Forte abraço, meu amigo. Valeu, é nóis, obrigado. Valeu, Iagão, obrigado.